No silêncio entre uma conta e outra, quando a casa enfim desacelera e o corpo pede descanso, surge a pergunta que você talvez evite há anos. Por que eu me esforço tanto e ainda sinto que o dinheiro escapa pelos dedos? Não é uma pergunta de quem fracassa, é uma pergunta de quem está vivo, atento, honesto consigo mesmo. Eu sei como é acordar com o peito apertado, a mente acelerada, o estômago meio contraído, pensando em números que parecem não caber no mês. Sei como é sorrir por fora e por dentro, negociar com a ansiedade para conseguir funcionar. Respire, agora, devagar. O que vamos construir aqui não é um atalho, não é um truque, é um caminho antigo, sólido, surpreendentemente atual. Existe uma sabedoria que não envelhece, porque descreve o funcionamento do ser humano com a lucidez de quem olha para dentro e para fora ao mesmo tempo. Salomão falou dessa sabedoria muito antes de darmos nomes modernos às mesmas coisas. Hoje, chamamos de córtex pré-frontal a parte do cérebro que pondera. Chamamos de amígdala, o alarme emocional que dispara quando sentimos medo. Chamamos de dopamina o brilho da recompensa rápida e de cortisol, o peso da preocupação que dura. Ele descreveu com imagens simples o que a neurociência confirma. Decisões tomadas no calor da emoção tendem a custar caro. Decisões tomadas a partir de um coração treinado tendem a sustentar a vida. O dinheiro, então, deixa de ser apenas moeda, vira espelho, vira professor, vira teste de paciência, clareza e propósito. Não se trata de culpar você por escolhas passadas. Culpa paralisa, consciência liberta. O que eu quero é que seu corpo se sinta seguro para aprender, porque sem segurança o cérebro busca atalhos e atalhos cobram pedágio. Por isso, vamos juntos ancorar a mente e o coração. Inspirar contando 4 tempos, segurar 2, soltar em 6. Outra vez. Enquanto respira, perceba que os ombros descem, o maxilar relaxa, o pensamento ganha espaço. Esse pequeno gesto não é um detalhe, é a porta de entrada para a parte de você que sabe decidir melhor. É assim que abrimos caminho para a sabedoria entrar. Talvez você já tenha ouvido conselhos duros, frases como "é só gastar menos" ou "quem quer dá um jeito". Eu não vou por aí. Você não precisa de mais culpa, você precisa de um mapa. E mapas bons começam com um território real, não imaginado. O seu território tem história, tem dores, tem promessas feitas a si mesmo, tem hábitos que um dia foram defesa e hoje viraram algemas. Eu respeito tudo isso, acolho tudo isso. E ainda assim, convido você a abrir espaço para o novo. Se for verdade que existem leis de sabedoria que regem o dinheiro, que tal testá-las com honestidade, sem pressa, com consistência? Pense no dinheiro como água. Se corre sem leito, se perde no chão. Se encontra margens, irriga, dá vida, faz crescer. Na linguagem do corpo, margens são hábitos. Na linguagem da alma, margens são valores. E na linguagem da mente, margens são decisões tomadas com o futuro em vista. Quando Salomão fala de prudência, ele está dizendo: crie margens. O mundo chamará isso de restrição. Você chamará de liberdade no fim do mês. O mundo dirá que é chato. Seu corpo agradecerá a previsibilidade que acalma a amígdala e devolve o comando ao seu centro de decisão. Liberdade não é fazer tudo. Liberdade é não ser arrastado por nenhum impulso. Enquanto você me ouve, talvez surjam lembranças de compras impulsivas, investimentos apressados, parcerias que prometeram muito e custaram caro. Tudo isso nos trouxe até aqui. E aqui é um ótimo lugar para recomeçar. Não porque vamos negar o passado, mas porque vamos destilar dele o que serve e devolver ao mundo o que pesa. É possível aprender sem se punir. É possível prosperar sem se violentar. É possível construir um caminho em que riqueza e paz caminham juntas, porque uma alimenta a outra. Quando a mente está em paz, você decide melhor. Quando você decide melhor,
a mente encontra paz. Quero que você imagine por um instante uma mesa limpa, uma luz amarela suave, um caderno aberto, seu nome na primeira página. A partir de hoje, este caderno é o lugar em que dinheiro e caráter se conversam. Nele, você vai escrever promessas pequenas, praticáveis, repetíveis. Não promessas para impressionar os outros, promessas para honrar a si mesmo. Porque o cérebro confia em quem é previsível, e previsibilidade interna é uma forma silenciosa de amor próprio. Quando você cumpre um combinado, a mente registra: eu posso contar comigo. E é a partir daí que a confiança verdadeira nasce, não de discursos, mas de coerência. Você pode estar se perguntando: mas e se eu falhar? Eu respondo com cuidado: você vai falhar. Todos nós falhamos. A diferença está no que fazemos depois da falha. Alguns se afogam no próprio julgamento. Outros respiram, anotam, ajustam, seguem. Quem prospera não é quem nunca erra. É quem aprende rápido sem se destruir por dentro. Neuroplasticidade é isso. O cérebro se reorganiza com o que repetimos, não com o que prometemos. Repetição muda o corpo, muda a mente, muda a vida. Por isso, você vai ouvir ao longo deste encontro ideias simples e vai praticá-las. Simples, repetidas, consistentes. É assim que a sabedoria cria raízes. Há uma razão para começarmos por dentro. O dinheiro é um amplificador. Aumenta o que já existe. Se há clareza, ele amplia a clareza. Se há confusão, ele amplia a confusão. Se há generosidade, ele abre canais. Se há medo, ele multiplica prisões. É por isso que a conversa sobre finanças é, na verdade, uma conversa sobre você, sobre seus ritmos, sobre seus limites, sobre seus amores. Quando Salomão descreve a casa firmada, ele não fala apenas de paredes. Ele fala de alicerces invisíveis. Hoje, vamos tocar nesses alicerces com respeito e com firmeza. Enquanto avançamos, mantenha um acordo simples com você. Ouvir sem se defender, anotar sem se julgar, praticar sem pressa. Anote o que tocar o seu coração. Anote o que doer. Dor honesta é bússola. Anote o que der paz. Paz consistente é sinal de caminho certo. E quando terminar, escolha uma coisa para fazer hoje. Só uma. A mente ama listas longas. O corpo confia em um passo de cada vez. Um passo, um dia. Uma vitória discreta que se soma a outras e, de repente, vira história. Daqui a pouco, vamos caminhar por 5 lições que conversam entre si como 5 dedos da mesma mão. Cada uma toca um ponto essencial da sua relação com o dinheiro. O ritmo do acúmulo, a ordem da decisão, a beleza da diligência, a força das alianças e a potência da generosidade. Não vou pedir fé cega, vou pedir teste honesto. Se depois de 30 dias você não notar leveza, clareza e algum progresso concreto, ajuste. Se notar, repita. Repetição não é monotonia. Repetição é música quando a melodia é certa. E a melodia certa aqui é a que harmoniza sua mente, seu coração e suas escolhas. Antes de abrirmos a primeira lição, um último convite. Coloque a mão no peito e sinta o próprio peso diminuindo um pouco. Esse gesto simples diz à sua biologia: eu estou comigo. Quando o corpo percebe que não está sozinho, o medo se aquieta, a atenção se expande e a sabedoria encontra caminho. É nesse estado que o dinheiro deixa de ser fantasma e vira linguagem. E quando aprendemos a falar essa linguagem com calma e verdade, a vida começa a responder de outro modo. Vamos em frente, com respeito, com coragem e com a serenidade de quem sabe. O que é sólido cresce devagar, mas cresce para ficar. Há um instante do dia em que tudo silencia por fora e o barulho por dentro aumenta. É quando a memória desfila pequenas cenas que você conhece bem. O relógio correndo, o transporte lotado, o esforço que se repete e uma sensação estranha de que o dinheiro escorre por frestas invisíveis. O corpo percebe antes da mente, ombros tensos, respiração curta, o estômago em alerta. Não é preguiça, não é incompetência, não é falta de vontade.
É cansaço de remar sem ver terra firme. A dor é legítima, é a dor de quem corre o mês inteiro e, ao olhar para a conta, enxerga vazio. Eu vejo você e não venho com acusação. Venho com luz mansa para enxergar as frestas. Salomão chamou essa luz de sabedoria, não um brilho espetacular, mas a claridade do amanhecer que vai tomando conta do quarto aos poucos. Esse aos poucos é decisivo. Ele sinaliza a direção de uma riqueza que não se confunde com pressa. A cultura oferece atalhos, o cérebro cansado deseja atalhos, a dopamina promete atalhos. E ainda assim, o caminho que permanece é o que se constrói com passos firmes e pequenos. Pouco a pouco, o coração desacelera, o córtex assume o comando, a ansiedade baixa de volume. Há ciência nessa calma, há espiritualidade nessa disciplina. Quando o corpo se acalma, a mente enxerga o que antes parecia invisível. O fluxo, o mito que nos prende é sedutor. Ganhos rápidos resolvem tudo. Frase curta, promessa grande. A verdade, porém, se impõe com doçura e coragem. Ganhos rápidos podem até aliviar por um instante, mas raramente organizam a vida. É como jogar água em terra seca. Some em segundos. O que sustenta é o leito por onde a água corre. O leito é o hábito. O leito é o valor. O leito é a decisão repetida que não chama a atenção, mas muda o desfecho. A espiritualidade de Salomão conversa com a neurociência quando convida a treinar o olhar para o processo e não para a explosão. Processos estáveis protegem o seu futuro de humores do presente. Riqueza sólida nasce do acúmulo gradual e fiel, não da pressa. Esta frase parece simples. E é simples como a respiração que você já está fazendo de modo mais profundo. Simples como a mesa arrumada antes do trabalho. Simples como a gaveta organizada que reduz a fricção do começo de dia. A vida responde ao que é repetido. Repetição não é tédio quando a direção é boa. Repetição é música. O cérebro se reorganiza ao ritmo do que você repete. E quando você repete escolhas que favorecem a ordem do seu fluxo, o resultado deixa de depender do acaso. Você deixa de ser refém do improvável e se torna aliado do provável. Há uma imagem que nos ajuda a sentir isso no corpo. A colmeia. Não há espetáculo ali. Não há fogos. Não há euforia. Há ordem, constância, cooperação silenciosa. O mel não aparece por mágica. Ele nasce do feito pequeno repetido muitas vezes. O mel é recompensa, mas também é consequência. Na sua vida financeira, a colmeia é a rotina que você escolhe respeitar, mesmo quando ninguém aplaude. É o registro do que entra e do que sai. É a priorização lúcida. É a coragem de dizer não a um impulso para poder dizer sim a um propósito. O mel chega, mas chega pela ordem. Agora, a parte que faz diferença. A organização do fluxo. Não é sobre quanto você ganha. É sobre como o dinheiro atravessa sua vida. Quando o fluxo encontra margens claras, os vazamentos diminuem. Quando as margens somem, o dinheiro se comporta como água em chão poroso. Evapora sem deixar rastro. Por isso a sabedoria antiga propõe um desenho simples e poderoso. Uma regra com 3 partes que distribui a energia da sua renda entre sustento, construção e generosidade. Fale esta frase devagar para o seu corpo entender. Sustento, construção, generosidade. 3 palavras que criam um pulso. O pulso sustenta o ritmo. O ritmo sustenta a paz. Para que o ritmo se torne real, visualize 3 recipientes muito concretos. Um para a vida de todo dia, com contas previsíveis e escolhas que cabem em você. Outro dedicado à construção, onde você alimenta ativos que produzem, mesmo quando você descansa. E um terceiro voltado à semeadura, onde você transforma a intenção em gesto que cura o lugar onde vive. O cérebro precisa ver e tocar, abrir recipientes, nomeá-los, separar valores com clareza.
Comunica ao sistema nervoso que há direção, e direção reduz a ansiedade. Quando a ansiedade baixa, a decisão melhora. Quando a decisão melhora, a vida se reorganiza. No recipiente da segurança, imagine um horizonte de reserva que ampara por um semestre. Não como medo, mas como cuidado. O corpo relaxa quando sabe que tem onde deitar em noites difíceis. E um corpo relaxado decide melhor sobre oportunidades e risco. No recipiente do crescimento, escolha ativos que honram a lógica do tempo. Ativos que não pedem espetáculo, pedem constância. No recipiente da semeadura, lembre que dar é esculpir quem você se torna. A generosidade limpa a alma da avareza sutil e cria conexões que um dia vão abrir portas que você nem sabia que existiam. Sustento, construção, generosidade. O mesmo pulso, o mesmo ritmo. Perceba como a linguagem do corpo já mudou. Músculos menos duros, olhar mais amplo, respiração com mais espaço. É assim que os vazamentos começam a ser estancados. Não por força bruta, mas por clareza aplicada. A sensação de sufoco diminui quando a vida encontra previsibilidade. E previsibilidade não é prisão. É liberdade de não precisar apagar incêndios o tempo todo. Com o tempo, o patrimônio deixa de ser uma miragem e se torna um gráfico que sobe devagar. Não por sorte, mas por hábitos alinhados. Mesmo sem um aumento imediato de renda, o que muda é o modo como o seu dinheiro atravessa os seus dias. Talvez você ouça uma voz antiga que diz que isso é chato, que isso é burocracia, que isso é pequeno demais para resolver o grande. Essa voz ama atalhos. Acolha a voz. Agradeça por tentar proteger você do esforço e siga com mansidão. O pequeno que se repete é a ponte do hoje para o amanhã. A alma aprende pelo corpo. O corpo aprende pelo gesto repetido. Você não está tentando provar nada para ninguém. Você está ensinando ao seu coração que é possível viver sem medo de olhar para a fatura. É possível olhar para a vida sem o peso de quem se sente sempre atrasado. A colmeia retorna à cena. Você quase pode sentir o cheiro do mel, a vibração tranquila do trabalho que se soma, a vibração macia do que nasce sob silêncio. Salomão chamaria isso de prudência. A ciência chamaria de hábitos sustentáveis. O seu corpo chamará de alívio. E alívio é um lugar poderoso para tomar decisões. A partir daqui, o tempo se torna aliado. As escolhas de hoje conversam com o que você deseja colher. E o coração aprende a agradecer a cada pequeno avanço, porque o pequeno avanço é o caminho inteiro em miniatura. No fim deste capítulo, deixe que uma pergunta fique com você como uma pedra lisa no bolso que você toca quando precisa lembrar quem é. Onde seu dinheiro trabalha quando você não está olhando. Há escolhas que parecem leves quando nascem e pesadas quando voltam para casa. O corpo reconhece o rastro. Um impulso que aquece as mãos, um clique rápido, uma euforia curta, depois o silêncio incômodo que se espalha pelo peito. Compras impulsivas, promessas de investimentos sem critério, arrependimentos que chegam como ondas e molham o dia inteiro. Não é falta de inteligência nem de esforço, é apenas a distância entre o que você sente no primeiro segundo e o que você realmente precisa para sustentar a própria vida. Essa distância tem um preço emocional. E a conta não vem em números apenas, vem em autocobrança, em sono picado, em distração que rouba a presença. A sabedoria antiga nomeia esse lugar com cuidado. Antes de buscar ganho, ela pede luz sobre o próprio coração. A neurociência dá outra linguagem a esse movimento. Quando o alarme do medo ou do desejo dispara, o corpo chama por soluções rápidas. Do lado de dentro, a amígdala se adianta. Do lado de fora, o mundo oferece atalhos. O resultado costuma ser o mesmo. Decisões aceleradas que aliviam por instantes e complicam por meses. Sabedoria antes do dinheiro não é moralismo, é engenharia emocional. É dar ao córtex tempo para entrar em cena, baixar o volume dos alarmes internos e enxergar o quadro inteiro. Há um mito que seduz muita gente. Ganhar mais resolve a falta de sabedoria.
Parece lógico. Mais entrada, menos aperto. Na prática, o que acontece é outra coisa. Renda sem critério amplia os mesmos padrões que já estavam ali. Se o hábito é o impulso cresce. Se o padrão é a pressa se fortalece. Se a conversa interna é confusa, a confusão ganha megafone. Por isso, a frase que parece dura se revela libertadora. Não é a renda que primeiro muda a vida, é a qualidade da decisão que conduz à renda. Uma decisão mais clara organiza até o pouco. Uma decisão confusa bagunça até o muito. Sabedoria. Antes do dinheiro começa com um gesto de honestidade. Sentar diante de si mesmo e reconhecer o que puxa para fora do prumo. Desejo de aceitação, medo de ficar para trás, ansiedade que tenta comprar alívio. Quando essa honestidade chega, o corpo relaxa um pouco, o coração ganha fôlego, a mente abre espaço. E então aparece a imagem que muda o rumo, bússola e mapa. A bússola aponta a direção, o mapa revela o caminho. Sem sabedoria, você caminha sem ver os obstáculos, tropeça, volta, gasta energia e não chega. Com sabedoria, você caminha vendo as curvas, calculando o terreno, escolhendo quando ir e quando esperar. Direção e rota, juntas, fazem o tempo trabalhar a seu favor. Na prática íntima, sabedoria antes do dinheiro se parece com uma mesa simples e um caderno aberto. Nele, a vida aprende a conversar consigo mesma de um jeito menos reativo e mais lúcido. O que muita gente chama de frieza é, na verdade, cuidado. O cuidado de olhar um gasto ou um investimento e imaginar desfechos possíveis. Ganhos que podem nascer, perdas que podem surgir, caminhos paralelos que se abrem quando um sim é escolhido e outros sims precisam ser guardados para depois. Esse caderno vira um espelho que não julga. Ele apenas mostra. E o que ele mostra devolve a você o poder de decidir com a cabeça mais fresca. O ritmo dessa conversa importa. A mente se reorganiza quando recebe alimento constante. Estudar um pouco todos os dias muda a textura do pensamento. Meia hora com um livro honesto ou com uma aula confiável afina o ouvido da decisão. De repente, as promessas exageradas perdem brilho. Os números que parecem mágicos se revelam frágeis. As histórias que apostam na sorte soam vazias. E o que antes parecia tentador passa a soar como barulho. A sabedoria cria um filtro suave. Não censura, não endurece o coração. Só ajuda a ver, e ver é libertador. Quando a visão fica mais nítida, você começa a notar padrões. Situações nas quais sempre correu demais. Palavras que sempre acionaram sonhos alheios vestidos de sonho seu. Ambientes que sempre puxaram para a pressa. Esses padrões, uma vez vistos, perdem força. E o que entra no lugar é uma presença mais inteira. O dinheiro deixa de ser gatilho e volta a ser ferramenta. A ferramenta certa, usada no tempo certo, constrói. A ferramenta certa, usada com pressa, fere. Saber a diferença entre desejo e propósito é um gesto espiritual. Saber a diferença entre probabilidade e esperança é um gesto intelectual. Quando esses dois gestos andam juntos, a decisão floresce. Talvez você lembre agora de uma escolha que custou caro. Lembrar pode doer, também pode curar. Ao recordar sem se punir, você permite que o cérebro ligue os pontos. O que você sentiu antes de decidir. O que você ignorou porque queria muito que desse certo. O que você aprendeu depois que a poeira baixou. Esses fios, quando entrelaçados com calma, viram trama nova. Não se trata de apagar a história. Trata-se de colher dela o que pode nutrir o próximo capítulo. É assim que arrependimentos deixam de ser pedras e viram degraus. O ganho silencioso de colocar sabedoria à frente do dinheiro é a redução de retrabalho. Menos concertos apressados, menos noites viradas tentando desfazer nós. Cada escolha que nasce de um coração mais calmo libera energia para o que realmente importa. Tempo para a família, força para a saúde, atenção para a própria vocação. E do ponto de vista financeiro, uma alocação mais lúcida. Recursos caminham para o que tem fundamento. O que é risco disfarçado de vantagem perde espaço. O que é promissor
embora discreto, passa a receber cuidado. Aos poucos, uma nova confiança aparece. Não a confiança que depende de aplausos, mas a que cresce de dentro. Você percebe que consegue esperar um pouco mais, consegue ler com mais abertura e menos ansiedade, consegue escutar conselhos sem se sentir diminuído, consegue sustentar o desconforto de não ter respostas instantâneas enquanto busca entendimento. Essa confiança não faz barulho, ela sustenta, e quando sustenta, a vida financeira ganha raízes. A imagem da bússola e do mapa volta à mente. Você sente a textura do couro que protege a bússola, sente o papel do mapa sob os dedos, quase ouve o vento que passa quando a estrada abre. Sabedoria antes do dinheiro é isso. É permitir que a direção certa encontre a rota certa no tempo certo. O restante é euforia que se dissipa, promessa que não cria base, ruído que cansa. A sabedoria não grita, ela afirma com serenidade. O coração reconhece quando encontra essa voz. No fim, uma pergunta fica como luz pequena acesa num quarto escuro. Esta decisão torna você mais sábio ou apenas mais agitado. Há dias em que a pressa veste um disfarce de coragem e nos convence de que velocidade é sinônimo de vitória. O corpo sente o impacto primeiro. A mandíbula aperta, a respiração encurta, o peito vibra como um tambor. Vem a sensação de que se pararmos por um segundo, tudo desaba. Essa sensação mente. O que desaba não é o que foi construído com calma. O que desaba é o que foi empilhado no impulso. Diligência é outra coisa. Diligência tem cadência. Diligência tem corpo inteiro atento. Diligência dá as mãos para a paciência. E juntas, elas atravessam o tempo com passos que não chamam atenção, mas chegam. A sabedoria de Salomão confronta um equívoco muito comum. Trabalhar mais horas não garante frutos melhores. O corpo humano não foi desenhado para vencer no embalo eterno do excesso. Quando a exaustão cresce, o pensamento fica turvo, a memória recente falha, o julgamento se estreita. A pressa entrega picos, mas cobra vales longos. A diligência parece discreta, porém compõe resultados, compõe caráter, compõe paz. É como aquela luz que não cega e, por isso mesmo, ilumina o caminho inteiro. Existe uma matemática secreta no mundo das pequenas ações. Ela não aparece nas manchetes, ela corre nos bastidores do cotidiano. Um gesto bem feito hoje conversa com outro gesto bem feito amanhã e, antes que se perceba, o desenho mudou. A prosperidade verdadeira não se alimenta de explosões. Ela se alimenta de hábitos que se repetem sem espetáculo. A ciência chama isso de plasticidade. A espiritualidade chama de fidelidade no pouco. O coração reconhece quando encontra essa via, porque o corpo relaxa e a mente volta a respirar sem ruído. A imagem da formiga ajuda a entender com o corpo o vai e vem que não chama a atenção. A rota curta que se repete tantas vezes que vira trilha. A leveza do grão que, somado a outros grãos, sustenta a estação seca. A beleza nesse labor silencioso. A sabedoria nesse compasso. Nada ali é grandioso aos olhos apressados. Tudo ali é indispensável aos olhos de quem compreende o tempo. A formiga não acelera para parecer grande, ela persiste para permanecer viva. Em cada semana existe um eixo que sustenta um projeto de patrimônio, 2 rotinas de manutenção e 3 pequenas vitórias por dia. O projeto conversa com o futuro e adiciona valor ao que fica mesmo quando você descansa. As rotinas mantêm a casa em ordem e evitam que vazamentos se tornem quedas. As vitórias miúdas alimentam a química da motivação sem gastar a alma. São momentos de foco inteiro, períodos de 50 minutos em que a mente se entrega a uma tarefa possível e a conclui. Não há fogos, há alívio. E o alívio se transforma em tração. Quando esse desenho encontra ritmo, a vida adquire uma textura nova. As segundas deixam de ser muralhas, as sextas deixam de ser fuga. O meio da semana ganha sentido. O cérebro para de acionar o alarme do tudo ao mesmo tempo e descobre que pode cumprir uma parte hoje, outra amanhã, outra no dia seguinte. Não é pouco.
É a própria vida aprendendo a caminhar. A mente que antes se sentia sempre atrasada passa a experimentar uma forma de presença que desbloqueia a criatividade. E a criatividade volta a trabalhar a favor da prosperidade, não como desculpa para a dispersão. Há uma verdade paciente por trás desse modo de viver. Resultados gigantes nascem de hábitos minúsculos repetidos com verdade. Quem olha de fora talvez não perceba a mudança. Quem vive por dentro sente. Menos atritos, menos retrabalho, menos promessas esvaziadas. O corpo agradece a previsibilidade, a mente agradece a clareza e o coração agradece a coerência. É uma pacificação silenciosa. Não apaga o esforço, organiza o esforço. Com o tempo, a diligência passa a ter efeitos que tocam o bolso e também o coração. A renda responde à disciplina com mais estabilidade. As surpresas ruins perdem espaço. A coragem, que antes era usada para apagar incêndios, passa a ser usada para construir. Coragem para dizer sim ao que precisa de tempo. Coragem para dizer não ao que só promete e não entrega. Coragem para seguir mesmo quando ninguém aplaude. O futuro percebe esse gesto e retribui com uma colheita consistente. Perceba como a própria noção de vitória muda quando a pressa sai do centro. Vitória deixa de ser atropelar as horas e passa a ser sustentar o ritmo que permite atravessar as horas com inteireza. Vitória deixa de ser o pico isolado e passa a ser a linha que sobe gentil, porém constante. Vitória deixa de ser ruído e vira música. E música é o que acontece quando o tempo e a intenção se abraçam. No fim, a pergunta volta com a mesma suavidade de sempre e encontra eco em quem você já está se tornando. Qual microação de hoje rende juros de caráter amanhã? Há momentos em que tudo parece urgente e sedutor, como se o relógio pedisse pressa e as vitrines prometessem atalhos. Nessa mistura de euforia e receio, muita gente segue modas, embarca em palavras bonitas de vozes carismáticas e escolhe ir sozinha para não parecer fraca. Depois, a conta vem em forma de perda e de constrangimento silencioso. O corpo sente antes da razão. A pele arrepia, o estômago encolhe, a mente repete cenas de oportunidades que se desmancharam. É a dor de quem tentou segurar o mundo com as próprias mãos e percebeu tarde que força sem direção vira cansaço e coragem sem critério vira risco disfarçado de ousadia. A ideia de que autossuficiência é sinal de força seduz como perfume no ar. Parece independência. Soa como maturidade, mas por baixo guarda uma solidão estratégica que nubla a visão. Quando só um olhar avalia, os pontos cegos crescem. Quando só um coração deseja, a esperança mascara o risco. Quando só uma experiência conta, o passado vira régua para territórios que pedem mapas novos. Salomão atravessa esse mito com delicadeza e firmeza. Planos amadurecem quando circulam por mentes diferentes e balanças justas. Ele fala de conselhos que acrescentam lente, fala de medidas honestas que pesam com equilíbrio, fala de um processo em que a verdade tem mais valor que a vaidade. A sabedoria antiga encontra eco na ciência do comportamento. Em grupo sereno, o cérebro acessa repertórios mais amplos e reduz a margem de erro. O impulso diminui, a análise cresce, a tendência de confirmar só o que já se queria ouvir perde espaço. É como se a mente respirasse ar novo em cada perspectiva e, ao combinar olhares, chegasse a um desenho menos vulnerável a paixões momentâneas. Humildade não rebaixa, humildade organiza. Ela transforma uma decisão isolada em uma decisão acompanhada, e decisões acompanhadas tendem a caminhar com mais nitidez. Em muitas histórias de prosperidade silenciosa, existe ao redor um círculo discreto formado por 3 perfis que se equilibram. Um olhar técnico que lê números, cenários e mecanismos com a frieza que protege. Um olhar ético que honra princípios, consequências humanas e a coerência que sustenta a reputação
reputação. Um olhar pragmático que conhece chão, conhece prazos e entende o que é exequível sem romantizar. Esse trio não compete, ele se complementa. Quando uma proposta passa por esses filtros, o brilho fácil perde força, o essencial ganha contorno. A pressa encontra uma pergunta e a pergunta abre espaço para a sabedoria. No caminho que antecede qualquer alocação importante, certas perguntas são como marcos na estrada. Risco real em contraste com o risco contado em voz baixa. Liquidez disponível quando o imprevisto chegar. Valor intrínseco capaz de atravessar ciclos. Impacto ético que sustenta o sono e a consciência. Margem de segurança que ampara o desconhecido. Essas palavras não são jargão para impressionar. São pedras fundamentais que juntas constroem um leito para a água correr sem se perder. Quando cada uma delas recebe atenção honesta, a decisão se torna menos vulnerável ao brilho do momento e mais conectada àquilo que permanece. Há ainda um gesto silencioso que muda o desfecho de muitas escolhas. Uma suspensão breve, um repouso da decisão por 24 horas. Não como superstição, mas como cuidado com a própria mente. Nesse intervalo, a espuma do encantamento baixa, a amígdala diminui o alarme, o córtex recobra a primazia. O que parecia urgente revela o que realmente é importante. O que parecia imprescindível mostra se é apenas atraente. O corpo entende o recuo como segurança e segurança devolve clareza. A metáfora da corda de 3 dobras ajuda a ver com o tato. Uma única fibra arrebenta sob tração menor. 2 resistem um pouco mais, mas ainda cedem. 3 entrelaçadas criam um conjunto difícil de romper. O mesmo vale para decisões que amarram técnica, ética e pragmatismo. Quando essas dobras se entrelaçam, o orgulho perde o comando e a humildade assume a direção. E é nesse ponto que acontece a virada que surpreende a lógica da ansiedade. Humildade antecipa lucros. Orgulho antecipa prejuízos. Um coração humilde permite correções antes do salto. Aceita objeções honestas. Ouve a experiência de quem viu o que você ainda não viu. O orgulho, por sua vez, acelera para não parecer pequeno e tropeça no mesmo lugar onde tantos já caíram. Com o tempo, esse modo de decidir produz um efeito que se mede no bolso e na alma. Erros caros diminuem, porque a rede de olhares captura incoerências cedo. A qualidade da decisão melhora, porque o processo deixa de ser um duelo entre desejo e medo e passa a ser uma conversa entre razão, valor e realidade. A ansiedade, que antes exigia respostas instantâneas, encontra descanso na previsibilidade de um caminho que sabe pausar. E a paz que nasce desse descanso não é passividade, é potência controlada, capaz de esperar quando a espera é sábia e de avançar quando a hora é boa. Existe beleza em caminhar acompanhado sem perder autoria. Ninguém decide por você, mas outras mentes ajudam a levantar os cantos do mapa que estavam dobrados. Nessa parceria, não há idolatria de especialistas, nem submissão de consciência. A troca honesta, a escala de perspectivas, há um reconhecimento sereno de que ninguém enxerga tudo sozinho. É uma espiritualidade madura que honra o coletivo sem apagar o indivíduo e que reconhece o valor do outro como parte do próprio caminho. Quando o ruído da comparação social diminui, fica mais audível a música da integridade. Reputação deixa de ser ornamento e volta a ser fundamento. Ganhos deixam de ser apenas números e recuperam a dimensão de coerência entre meios e fins. E, curiosamente, quando a coerência volta, oportunidades mais sólidas começam a aparecer, como se um ímã discreto estivesse reposicionando sua vida. O que parecia azar vai perdendo narrativa. O que parecia sorte vai se revelando colheita. No fim, a pergunta que ilumina a encruzilhada permanece simples e desarmadora. Quem tem permissão para contestá-lo antes de você aplicar dinheiro? Existe um medo silencioso que se instala quando o assunto é partilha. Ele se parece com frio nas mãos e aperto no peito.
uma sensação de que se algo sair agora, vai faltar depois. Esse medo não é fraqueza. Ele nasce de histórias verdadeiras, de tempos de escassez, de promessas quebradas, de contas que não fechavam. Também nasce de um apego sutil, quase imperceptível, que tenta nos proteger controlando tudo. A mente cria cenários, a amígdala acende alarmes, o corpo pede contenção. A generosidade, vista por esse ângulo, parece ameaça, mas há outro ângulo, mais amplo, onde dar não é perda, é movimento. Nesse ângulo, o dinheiro deixa de ser um objeto parado e volta a ser rio. Salomão descreve esse rio com a naturalidade de quem observa a vida de perto. Quem espalha é enriquecido. Quem retém além da medida empobrece por dentro. Não é mágica, é dinâmica. O que flui se renova, o que estagna apodrece. A neurociência ajuda a sentir isso no corpo. Dar com sentido ajusta o estado interno, desacelera o circuito do medo, acende circuitos de confiança e pertencimento. O gesto de abrir a mão comunica ao sistema que há margem, que há cuidado, que há um leito por onde a água corre sem se perder. Não é impulso, não é exibição. É uma forma de inteligência espiritual que conversa com a fisiologia e devolve ao coração a experiência de suficiência. Existe um mito que adia a vida. Quando eu tiver muito, eu dou. A frase soa prudente, mas carrega uma armadilha. Se a generosidade não nasce pequena, raramente nascerá grande. O corpo aprende por repetição. O coração aprende por significado. Começar com pouco cria trilho. O trilho vira caminho. O caminho vira paisagem. Aos poucos, o ato de dar deixa de ser evento e se torna ritmo. Um ritmo que não compromete a segurança, que respeita limites, que cresce ao compasso da maturidade. O essencial não é o tamanho do gesto. É a constância com que ele conversa com quem você deseja se tornar. Quando a generosidade assume forma concreta, ela pede 3 perguntas silenciosas. O que reforça valores que guardo no peito? O que fortalece a comunidade que me sustenta? O que produz cuidado real sem ferir minha responsabilidade com a casa? Essas perguntas não são filtro duro, são margens. E margens, uma vez definidas, devolvem paz. O rio não se perde, encontra direção. A mente não se culpa, encontra critério. O coração não se divide, encontra coerência entre intenção e prática. O resultado é um sentimento de integridade que sustenta escolhas também nas outras áreas da vida. Há quem tema que dar diminua. Curiosamente, o efeito que nasce dessa prática é outro. A generosidade limpa o olhar de uma escassez antiga, abre espaço para conexões que o cálculo não prevê, torna a reputação confiável, sem barulho. Pessoas lembram de quem as tratou com dignidade, portas abrem por caminhos que não estavam no plano racional, oportunidades chegam como se o mundo reconhecesse a direção da sua casa. Não é troca, é semeadura. Semeadura não cobra, confia no tempo. E o tempo, quando respeitado, devolve em formas que surpreendem. A imagem do rio vivo ajuda a sentir por dentro. O som da água constante, o brilho que dança ao sol, a margem que protege, o fundo que sustenta, os pequenos afluentes que chegam de longe e alimentam um curso maior. Dar se parece com isso. Um fluxo que parte de você, toca outras vidas, retorna em calma e sentido. Às vezes retorna em reciprocidade concreta. Outras vezes retorna em serenidade, em saúde emocional, em clareza para decidir quando o mundo grita. A alma reconhece esse retorno. O corpo também. Ombros descem, a respiração ganha cadência, a mente encontra palavras simples para escolhas difíceis. Com o tempo, a generosidade se torna uma identidade, não um evento ocasional. Ela passa a viver no orçamento como uma linha que não disputa com vaidade, mas conversa com propósito. Cresce aos poucos, degrau a degrau, sem espetáculo, sem culpa, sem heroísmo. O degrau certo é o que o coração consegue honrar sem sofrimento, o que a casa consegue abraçar sem ameaça,
o que sua verdade consegue sustentar quando ninguém está vendo. A cada novo passo, o hábito se aprofunda, e à medida que se aprofunda, transforma a relação com o dinheiro. Ele deixa de ser um fim e volta a ser meio. Meio para cultivar o que realmente importa. O que nasce dessa postura é uma força tranquila. Uma sensação de abundância que não depende de cifras grandiosas, porque não está presa ao pânico de perder. Abundância aqui é consciência de margens, é respeito ao fluxo, é honra à origem e ao destino dos recursos. O coração, agora mais livre, toma decisões melhores. Negócios passam a ser avaliados também pela beleza de seus efeitos no mundo. Parcerias deixam de ser apenas viáveis e passam a ser desejáveis. Sustentabilidade deixa de ser palavra e vira critério. E quando isso acontece, prosperar e dormir em paz deixam de ser caminhos paralelos. Há ainda um detalhe precioso. A generosidade não é apenas sobre o outro. É sobre quem você está se tornando enquanto dá. Dar modela caráter, fortalece a confiança em si mesmo, reorganiza prioridades. Dar solta nós antigos, renova a alegria, devolve sentido a dias cinzentos. É como acender uma luz discreta numa janela da alma que há muito tempo estava fechada. De fora, talvez ninguém perceba. Por dentro você sabe, uma parte sua respira melhor. No fim, fica uma pergunta simples que acende consciência sem ferir. Onde seu dinheiro cura o mundo e, por isso, retorna melhor. Quando a luz do dia começa a baixar e a casa respira mais devagar, algo silencioso se revela. Não é espetáculo, é alinhamento. As 5 lições se aproximam como peças que sempre pertenceram ao mesmo desenho. A riqueza que fica coloca margens no curso das escolhas e a mente entende que previsibilidade também é cuidado. A sabedoria antes do dinheiro devolve visão para além do primeiro impulso e o coração reconhece a diferença entre desejo e direção. A diligência sem pressa dá cadência ao corpo e permite que a vida avance sem se ferir em picos e vales. Os conselhos e alianças abrem janelas para perspectivas que corrigem pontos cegos antes que eles virem abismos. A generosidade estratégica, por fim, solta o nó do medo e transforma a moeda em sentido. Juntas, elas formam um leito onde o tempo trabalha a favor. O corpo percebe quando esse leito está firme. Os ombros descem, a respiração encontra ritmo, a atenção se alarga. A neurociência chama de regulação, o que a tradição chama de paz. Com a amígdala menos em alerta, o córtex recupera o comando e a decisão cessa de ser refém do ruído. Não se trata de controlar a vida, mas de cultivar um terreno onde o que é bom tem mais chance de crescer. A espiritualidade prática chama isso de sabedoria encarnada. Não é teoria suspensa no ar. É chão que aguenta o peso do cotidiano. Há um detalhe que faz toda a diferença e não grita para ser notado. Repetição com sentido. Quando o mesmo gesto coerente retorna ao longo dos dias, o cérebro aprende a confiar. Confiança em si não é bravata, é memória de promessas mantidas. A cada pequena coerência, a mente registra que há um adulto presente no comando. Esse registro diminui o ímpeto do atalho e fortalece a paciência que respeita processos. A paciência, por sua vez, melhora a qualidade do olhar. E um olhar melhor escolhe caminhos que doem menos e frutificam mais. A vida então ganha textura nova. O dinheiro deixa de ser fantasma que assusta e vira linguagem que comunica prioridades. O trabalho deixa de ser corrida para se provar e passa a ser expressão de competência e serviço. As relações saem da arena da performance e voltam ao território da confiança. Os erros, quando acontecem, deixam de ser sentença e voltam a ser matéria de aprendizado. A dor não é negada, é metabolizada. O futuro não é temido, é preparado com serenidade. O presente deixa de ser prisão e volta a ser lugar de presença. Tudo isso não nasce de um salto, nasce de um fio que se entrelaça a outro fio. A riqueza que fica apoia a sabedoria antes do dinheiro,
que por sua vez sustenta a diligência sem pressa. Os conselhos certos preservam esse tecido de rasgos desnecessários. A generosidade costurada nele impede que a alma endureça e fecha o circuito da abundância serena. Quando o tecido inteiro se firma, as oportunidades ganham outro sabor. Não é euforia, é nitidez. Não é urgência, é tempo certo. Não é aposta cega, é confiança informada. Talvez alguém de fora note pouco no começo. Por dentro você sabe. Sabe quando o silêncio da noite é menos pesado. Sabe quando a cabeça pousa no travesseiro e encontra descanso possível. Sabe quando a conversa com quem você ama fica mais macia. Sabe quando o espelho devolve um rosto com menos pressa e mais verdade. Sabe quando o calendário deixa de ser inimigo e volta a ser aliado. Esses sinais discretos são marcas de que outra história está sendo escrita, uma história que cresce devagar e por isso mesmo cresce para ficar. Se um dia houver a tentação de voltar ao velho ruído, basta tocar o fio que agora costura tudo. Lembrar que riqueza é fluxo com margens, que decisão boa pede luz antes do ganho, que constância vence a ansiedade, que alianças justas reduzem o erro, que generosidade purifica a intenção. Esse fio não é amuleto, é memória. E a memória certa sustenta a travessia quando o vento muda. Em algum ponto, a vida olha para trás e enxerga uma trilha sem heroísmo, mas com honra. É assim que prosperidade e paz deixam de ser estranhos e começam a habitar a mesma casa. No fundo, a pergunta que acompanhou cada capítulo continua acesa, pequena e firme, pedindo apenas honestidade. Quem você está se tornando quando escolhe, com calma, a sabedoria que permanece?